Bom, vamos falar então desse pronunciamento do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, que afirmou que esse foi o consenso possível, a sair dessa reunião, para preservar a governabilidade e, ao mesmo tempo, garantir a participação do Congresso no orçamento. Vamos ouvi-lo. Há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto, é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Portanto, esse é um consenso que se estabeleceu. Também há um consenso de que o Congresso deve ter um papel importante, sim, na alocação do orçamento e, sobretudo, um consenso muito importante que nós precisamos avançar, inclusive com nova legislação, é sobre a qualidade do gasto. O país está precisando, com urgência, de uma nova lei que discipline essa matéria, as finanças públicas, de uma maneira geral. E vamos ouvir também o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ao sair da reunião. A compreensão de que as emendas parlamentares são um instrumento democrático e muito importante de concepção do orçamento. O orçamento não pertence exclusivamente ao Poder Executivo. Ele pertence ao Brasil e é feito tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Segundo lugar, que essas modalidades de emendas parlamentares são instrumentos legais e legítimos de participação orçamentária pelo Poder Legislativo e que devem sofrer ajuste justamente para se buscar o máximo possível de transparência, de rastreabilidade e de eficiência no gasto público. Eliane, pelo que se tem até agora, foi uma vitória do governo, uma vitória do Congresso ou do Supremo? Olha, na verdade não foi uma vitória de nenhum dos três, né? Foi uma vitória do bom senso, né? Porque essas emendas parlamentares, 50 bilhões por ano, realmente é um excesso, né? Mas eu considero essa reunião de ontem, esse almoço, como um almoço de início de conversa, né? Esse acordo que foi feito, que o ministro Barroso chama de acordo possível, é realmente um acordo possível só, mas ele pode melhorar muito. Essas emendas, né, quando a gente pensa nesse valor assim estratosférico, mandadas já de qualquer jeito, cada um manda para o estado do outro, é uma barafunda. Quer dizer, isso aí é um freio de arrumação, é o início de conversa, como eu disse, é uma tentativa de acordo, né? Muita água ainda vai rolar, mas o fato é o seguinte: a gente tem que reconhecer que foi um esforço do Executivo, do Legislativo e do Judiciário de sentarem e tentarem uma solução que seja conveniente para os três, mas principalmente para o Brasil. Tudo isso começa com as decisões liminares do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. A gente tem que reconhecer o mérito do Flávio Dino, que botou o dedo nessa ferida, né? Porque todo mundo tinha ali um medo, um certo pânico de mexer com Arthur Lira, mexer com o Congresso, criar crise institucional, e o Flávio Dino foi lá e disse: olha, isso é um exagero, a gente tem que rever isso. Então, eu acho que nenhum dos três poderes é vitorioso em si, mas quem deflagrou o encontro, quem deflagrou essa solução foi o Supremo Tribunal Federal. O Congresso esperneou, mas o Arthur Lira, com todos os defeitos que tenha, é um bom político. Ele foi ao Palácio do Planalto, negociou com o presidente Lula, ouviu os líderes do governo da oposição, ouviu parlamentares, ouviu os sucessores prováveis dele na Câmara, enfim, e todo mundo tentou razoavelmente manter o seu naco de poder, mas abrir mão um pouquinho também do seu poder. Em resumo, eu considero que
foi uma boa reunião. Lembrando que o início dessa reunião foi tenso, né? Porque o chefe da Casa Civil, o Rui Costa, um baiano, assim, arretado, ele já foi dizendo logo, olha, não é possível o Congresso ter um poder desse tamanho, né? Não é possível o Congresso gerir todo o orçamento sem combinar com o governo, fazer tudo do jeito que quer, sem transparência nenhuma, botou o dedo na ferida. Mas, né, o Arthur Lira reagiu. O Arthur Lira reagiu também criticando o governo, dizendo o seguinte, e os ministros, né, que mandam recursos para os seus próprios estados sem consultar ninguém, né, que fazem o que querem? Né? Então, teve ali um estremecimento no início da reunião, mas aí a turma do Deixa Disso entrou, o clima foi amenizando e quando chegou na hora do almoço já estavam todos mais relaxados, até brincando, fazendo piadinha, enfim, o resultado é bom, mas é um começo de conversa, tem muita coisa ainda a ser definida. Bom, Eliane, entre essas coisas aí, lógico que os ajustes ainda vão ser feitos, mas as emendas PIX, aquelas que a gente não sabe para onde vai o dinheiro, como é que é utilizado, como é que elas ficam? Pois você tocou no ponto, Heisen, porque as emendas PIX são a questão central desse debate todo, porque as emendas PIX são, assim, a coisa já foi fugindo do controle e o auge da falta de controle são as emendas PIX, que o parlamentar manda para onde ele bem entende, não tem o nome dele, não tem o projeto, não tem para onde vai, por isso que se chama emenda PIX. O parlamentar aperta um botão e cai lá. Lá onde? Né? Nos cofres da prefeitura que o irmão dele manda, ou que o primo dele manda, enfim, virou uma farra e sem nenhuma rastreabilidade, que é uma das questões graves. O dinheiro sai de Brasília, mas ninguém sabe no que aquele dinheiro se transforma. Se vai para um projeto que fica de pé, ou se vai para o bolso de alguém, né? Na verdade é isso. Então, como ficou? Né? Na verdade, havia ali um interesse meio geral de Supremo e de Planalto e de governo, enfim, de acabar com a emenda PIX. Simplesmente acaba com a emenda PIX. Mas o Congresso bateu pé e disse, aí é uma questão de honra, não pode acabar com a emenda PIX. Então elas serão mantidas ainda com o critério da impositividade, ou seja, elas serão, as emendas PIX continuam, são mantidas e são impositivas. O Executivo tem que liberar, mas será necessária a identificação prévia do objetivo, né, do alvo da destinação do recurso e vai ter que ter prioridade para obras inacabadas. Ou seja, as emendas PIX serão destinadas a finalizar obras que começam e que nunca acabam. E vai ter uma novidade, que é o Tribunal de Contas da União, o TCU, vai poder intervir, né? Vai ter que ter prestação de contas ao Tribunal de Contas. O TCU não intervinha, por quê? Porque eram emendas diretas para estados e municípios, ou seja, para prefeituras e governos estaduais, e isso não cabe ao Tribunal de Contas, que é da União. Mas agora, com o acordo, as emendas PIX serão, sim, alvo de prestação de contas ao Tribunal de Contas, né? Em relação também às emendas individuais,
né, mas que também serão mantidas com critério de impositividade, elas serão discutidas e haverá um novo modelo em até 10 dias, discutidas entre Executivo e Legislativo para uma nova reunião daqui a 10 dias. As emendas de bancada, né, aquelas dos estados, bancadas estaduais, essas serão destinadas a projetos considerados estruturantes em cada estado e no DF, mas em acordo com os programas, com as estratégias do governo federal. Não é assim, da cabeça das bancadas, vai ter que ter um acerto. Então, é assim, tem uma mexida, mas o principal cá para nós é que o valor continuou o mesmo. No final, no frigir dos ovos, 50 bilhões para as emendas de deputados e senadores nas suas várias modalidades. Liane Cantanhede, nossa colunista lá em Brasília, sobre a questão envolvendo uma pauta ambiental também, né? A gente tem esse destaque hoje no noticiário, falando sobre a fumaça de queimadas que estão se espalhando por 10 estados, né? Que é carregada ali pelo sistema de ventos. Uma fumaça de incêndio lá na Amazônia e no Pantanal já atingiu 10 estados, segundo o IMET, que mantém a onda de alerta, né, de onda de calor e baixa umidade em quase todo o país. E preocupado aí com esses efeitos da seca no fornecimento de energia elétrica, o governo também negocia antecipar a operação de termoelétricas no país. Mas no Supremo, né, a Suprema Corte do país também está de olho, junto com outros poderes executivos, nessa pauta ambiental. O que tem agendado para hoje, Eliane? Pois é, né? Você estava falando da situação do clima, né? Imagina uma queimada na Amazônia, lá no Pantanal, e você tem a fumaça se espalhando por 10 estados. Realmente a situação é grave. E tudo isso é potencializado pela seca, né? Por exemplo, aqui no Distrito Federal, no DF, são 120 dias sem chuvas. Ou seja, 4 meses não cai uma gota de chuva aqui no Distrito Federal. E a gente sabe mas enfim, os especialistas dizem, e a Organização Mundial da Saúde diz, que uma umidade considerada saudável é entre 40% e 60%. Sabe quanto, gente, que tá a umidade em Brasília? 12%. 12%. Logo vão ter que fechar as escolas, porque é um risco grave à saúde. Mas, enfim, vamos lá. Hoje, às 2h, no Palácio do Planalto, né, os presidentes dos 3 poderes, então o presidente Lula, o presidente Barroso do Supremo, os presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, assinam o Pacto de Transformação Ecológica. É um pacto, né, para discutir as responsabilidades, os deveres, né, da sustentabilidade no Brasil, ou seja, do clima, da ecologia, do ambiente, da preservação e da sustentabilidade. Esse pacto entre os poderes, ele é um pacto que foi discutido longamente pelo presidente Lula, por exemplo, com a ministra Marina Silva, com a ministra dos Povos Indígenas, com líderes, com o ministro da Economia, chefe da Casa Civil, e é um pacto que vai fortalecer a posição do Brasil nesse cenário internacional, né? Por quê? Porque o Brasil não é líder bélico, não é líder econômico, não é líder político, mas é sim um líder ambiental no mundo, né? E o Brasil vai receber aí a COP do ano que vem, lá em Belém. Então, esse pacto entre os 3 poderes é também um recado para o mundo e já aí um cartão de boas-vindas aos líderes internacionais que virão ao Brasil para a COP. Vamos ver, né, depois detalhar
Em que consiste esse pacto? Quais são os direitos e os deveres de cada poder neste esforço concentrado a favor do clima? Muito bem. Mas clima bom e pacto, acho que não são palavras aí que não combinam com essa relação do ministro de Minas e Energia com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, né, Eliane? Ele mandou um ofício cobrando agilidade da ANEEL para analisar processos do governo. Tem até ameaça de intervenção? Até ameaça de intervenção. O ministro das Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, reagiu duramente, mandou esse ofício ameaçando de intervenção na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, porque diz que ela é muito lenta, não decide nada, e ele inclusive lista as medidas que estão atrasadas na ANEEL. São 4 processos em curso. Eu não vou descrever os 4 porque são muito técnicos, mas um deles, ou talvez o principal, é a discussão sobre a nova governança da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE. Agora, eu só acho esquisito que essa posição e esse ataque aí do ministro Alexandre Silveira, que eu venho dizendo aqui na Rádio Eldorado, que ele está muito forte, que ele está muito próximo do presidente Lula, o presidente Lula tem ouvido muito ele, é que isso acontece logo depois de haver uma reclamação pública de que 80%, 86% dos recursos ali da como é que se chama aquela coisa do petróleo, Ixi, eu não lembro a palavra também. Pois é. Aquela estrutura, vai. Não, é quando você tem os recursos do petróleo, parte são desses os royalties. Os royalties, obrigada. Parte desses recursos, que são os royalties, são distribuídos, né? Esses recursos são distribuídos entre os estados e 80% estão indo para o estado do ministro, que é Minas Gerais. Então, a gente não sabe se essa posição do ministro Alexandre Silveira foi um ataque ou foi um contra-ataque. Mas o fato é o seguinte, o fato é que tem aí mais um foco de guerra e essas guerras acabam sempre no gabinete do presidente Lula, né? Com o seguinte detalhe, né? Eu vou repetir, presidente Lula tá amigão ali do Alexandre Silveira e, por exemplo, quando Alexandre Silveira toma partido na questão da Petrobras, o Lula acaba ficando do lado dele, né? Vide aí a queda de presidente da Petrobras, né? Veio aí a nova presidente, a Graça Chambriard, né? E a gente vê que ela está fazendo grandes mudanças na estrutura da Petrobras para botar os aliados, os indicados do Palácio do Planalto e inclusive do PT, né? Então é uma guerra para a gente ficar atento, porque com energia a gente não pode brincar, nem muito menos guerrear.